Então ele julga que aquilo por ser extraordinário, às vezes Deus só fala com ele. Sim. Aí ele se julga Se julga especial. especial. E quando você se coloca como especial, você entra num local difícil de soberba. Você começa a dar lugar para soberba e para vaidade. Aí é um perigoso, né? Perigoso. Aí você entra na igreja e começa a ser uma pessoa mística. Você é um revelador, você quer revelar a todo mundo. E muitas vezes se acha melhor do que... E muitas vezes pelos profetas não serem aceitos na igreja por causa, às vezes, da imaturidade do próprio profeta, não é da igreja. Do próprio profeta ser imaturo e não saber andar com aquilo que Deus deu para ele, não ter maturidade daquilo, a igreja vai julgar. O pastor vai julgar, porque toda hora o cara quer profetizar, toda hora o cara quer revelar, toda hora o cara tem uma palavra, toda hora o cara tem uma visão, toda hora ele tem isso. Porque ele não entende que muitas vezes Deus está falando com ele para ele. Para ele, ou às vezes só para interceder. Só para interceder, ou só para ele saber, para ele falar, olha o que está acontecendo, eu vou interceder no meu secreto. Não, ele quer manifestar. Ele quer fazer. Deixa eu ver aqui que o pastor Aldo. Então a maturidade não é nem do povo, né? É dele mesmo. Isso, é dele mesmo. E aí a igreja, de certa forma, o pastor da igreja também, um outro problema, o pastor da igreja às vezes não sabe administrar um profeta, que é difícil. Não é difícil. É difícil. Eu sou um pastor também, né? Eu sou profeta e pastor. E mestre também, né? Então, aí o que acontece? Eu tenho muitos profetas no meu ministério. Tenho muito, porque chama a unção profética, ela atrai quem é profeta. É que já é um imã, porque ele conhece meu coração, então ele consegue me entender. Só que eles, muitas vezes, eles acham que não precisa de ninguém acima deles, no sentido de mentoria, de liderança. Você já teve essa dificuldade? Já. Se ele acha que ele é melhor, vamos dizer, você diz que pode caminhar para o orgulho e soberba, se achar melhor. Sozinho. E às vezes ele acha, vamos dizer, não no seu caso que você é profeta também, não sei se já aconteceu isso, mas ele achar que é até melhor do que o próprio pastor da igreja, né? Olha só o que veio agora, isso é a iluminação do Espírito. Atos 13, onde é que estavam os apóstolos? Onde é que estavam os profetas em Atos 13? Na igreja. Na igreja. Onde é que os profetas têm que estar? Na igreja. Para que o estabelecimento profético primário no Novo Testamento ali? Vamos a Efésios para a gente ler? Vamos ler de novo. Efésios não, vamos para Coríntios 12, 20. De novo, 12, 28. 12, 28. E uns pôs Deus na igreja. Onde é que Deus pôs? Na igreja. Ô profeta, por que você não quer congregar? É forte essa aí, recebe. Por que você não quer ser pastoreado? É forte. Hein? Se Deus colocou você na igreja, por que você está isolado? Se a sua ação profética é para a igreja. Para abençoar a igreja. Ele longe como vai abençoar. E quem revela a glória de Deus? Aí que tem. Esses dias eu estava pensando, falando com o pastor, com o meu pastor, né? Apóstolo Davi. Falei para ele, gente, às vezes a gente tem uma ideia muito errada de glória de Deus. Como é que Deus manifesta a sua glória, pastor? Através da igreja. E quem é a igreja? É o corpo de Cristo. Aqui é Cristo em nós. No céu é nós em Cristo. Deus vê a gente lá no céu por meio de Cristo. Deus perdoa a gente. Tudo que acontece no céu para a igreja passa por Cristo. Tudo que acontece no céu para a tua vida passa por Jesus. Jesus lhe faz a expiação sua e purifica você. Então Deus pode falar com você por meio do sacrifício de Jesus. Por isso que o Espírito Santo desceu depois do sacrifício. Aí, tá falando para ele, como é que Deus vai estabelecer, como é que Deus vai manifestar a sua glória? A Bíblia não diz lá em Isaías que ele será o desejado das nações? Que a glória do Senhor encherá a terra? Como é que a glória de Deus vai encher a terra? Você acha que vai vir uma nuvem? Pode vir, mas, gente, não tem um porquê. Uma nuvem não vai poder falar, o povo ficar com medo. Vai ser um corpo estranho, não vai entender. Aí eu falei pro pastor, se alguém cortar a minha mão aqui e jogar no meio da viela, só quem me conhece pessoalmente vai saber que é minha mão. Que é minha mão. Mas se alguém cortar o meu corpo... se alguém cortar o meu corpo, falar assim, pô, é o corpo do... Tô sem a cabeça, é o corpo do Tiago ali. Porque o meu corpo revela quem eu sou. Quando eu estou em unidade com o meu corpo, a glória de Deus se revela. Como é que Deus vai revelar a glória dele? Através da igreja. Onde é que um pastor tem que estar? Na igreja. Onde é que um apóstolo tem que estar? Um diácono. Profeta. Um discípulo. Profeta. Na igreja. E eu lembrei agora, você citando isso, Efésios, no próprio livro de Efésios, que ele fala entrar lá. Do chamado dos 5 ministérios para aperfeiçoamento dos santos. E ele fala dos 5 que está ali, né? Aí se falta um, cadê? Não, aí tem gente que fala assim, aí que eu acho interessante. Efésios 4:11.
ele mesmo. Esse ele mesmo é Jesus. Porque no versículo 10 vai falar aquele que desceu a terra, desceu aqui na terra, fez tudo e subiu de novo da terra para cima dos céus, para cumprir todas as coisas. E essas todas as coisas, o que ele foi cumprir no céu? Vou deixar você estudar um pouco. Ele foi fazer alguma coisa lá no céu, tinha que ter feito também no céu. Tinha que alinhar algumas coisas lá que estava desalinhado. Subiu ao céu para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outro para profetas. Aí, quando eu estudava teologia, meu professor de teologia, eu falei para ele, mas não está escrito em Efésios 1:11, 4:11, que ele mesmo deu? Aí ele pegou e disse, então, ele deu, está no passado. E eu peguei aquilo e falei assim, pô, está no passado, verdadeiramente deu. Só que aí, depois de alguns anos, você lendo o texto, vamos ler o texto responde, a Bíblia responde por si só. Para apóstolos, profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores, e outro doutores ou mestres. Querendo, está no gerúndio, né, no particípio contínuo, no presente contínuo. Querendo, eu estou querendo este copo. Contínuo, presente contínuo, estou querendo esse copo. O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Hoje a igreja está na unidade da fé? Todos estão na unidade da fé? E aí fala na perfeição do varão. Ao conhecimento do Filho de Deus, aquilo que eu falei agora. Como é que Deus vai revelar a sua glória? Através da igreja. Do Filho de Deus, o varão perfeito. O varão perfeito. E se falta um nesses 5 ministérios é para alcançar isso. Aí as pessoas que não acreditam mais no ministério de apóstolo e profeta, pega esse mesmo texto e joga fora. Porque aqui o entendimento que o apóstolo Paulo está dando aqui, por ordem do Senhor, é que o ministério de profeta, o ministério de apóstolo, ou apóstolo e profeta, ele é vigente. Atual. Porque a pessoa fala assim, peraí, então eu aceito pastor, evangelista e o teólogo, né, que seria o mestre. Só que aqui, se você pegar aqui, são todos dons espirituais, dons de vocação de Jesus. Não são dons que você estuda e você conquista pelo estudo. É chamado. É um chamado pelo próprio Deus. Aí tem gente que vai falar assim, mas o chamado agora, você tem que sentir no seu coração, que nem está lá em 1 Timóteo, que é aquele que deseja o episcopado, excelente obra almeja. Mas ali o entendimento do episcopado é que ele quer ajudar e auxiliar o pastor que já está lá na igreja. E profeta aí, você falou um pouco da missão do apóstolo. Aquele do Novo Testamento, você mesmo, desde o começo aqui, nós falamos da diferença do Velho e do Novo. Do Novo. O Velho tem vários exemplos. O Velho, ele vai se basear na lei. Mas qual o dom que opera hoje nos profetas do Novo Testamento? Eu acho que a gente não fechou algo aqui, né? Sobre, você fala do profeta, que ele se isola, que ele só dá cajadada. Por que ele só dá cajadada? Você também comentou que isso. Não quer nem para até de congregar. Por que ele só dá cajadada? Porque ele tem a alma dele começa a ser ferida. E toda a profecia passa pela sua alma. Todo entendimento. Ferida por quê? Porque não é aceito. Porque não é aceito. E às vezes ele tem ainda problemas na sua autoafirmação, na sua autoimagem, então ele vai querer aparecer, porque o que mais acontece nas igrejas muitos carismáticas, né, que exaltam muito os dons, é o que? A pessoa começa a falar língua, ela começa a gritar e chamar a atenção de todo mundo. A pessoa vai liberar uma palavra de conhecimento, ela quer chamar a atenção. Ela pega o microfone ali e aponta, você, tal. Ele quer se mostrar, né? Ou não, ela vai gritando ali no meio do louvor, a pessoa vai gritando e começa a entregar alto aquilo ali. Grande parte dessas pessoas, elas não são curadas. Elas ainda têm desejos de serem vistos, de se autoafirmarem através do dom, que é um perigo. Você se autoafirmar através do dom. O dom revela o seu chamado, o seu propósito, mas o dom não revela, de certa forma, quem você é. Você não pode se apegar no seu dom no sentido de, eu sou um revelador, então quando eu revelar, vou fazer todo mundo ver. Não é isso. Você não pode fazer isso, porque você vai chamar atenção para si. Se for essa motivação, né? A motivação que é errada. Aí você imagina, todo mundo na igreja tem problemas. A igreja é constituída de pessoas muito doentes, pouco doentes, mais curadas, né? Mais curadas e pessoas uns pouco curadas. Isso é igreja. E tem igreja que só tem pessoas doentes, que tem pastores doentes, que vê aquilo já fica com medo, fica com ciúme, fica com inveja, e vai aprisionar, vai bater. O quê?
O cara profetiza, o cara revela mais do que eu. E o dom chama para si. Esse é o problema do dom. O dom, ele traz pessoas para você. O dom traz. Acontece nas igrejas, você que está assistindo já deve ter visto isso. Quando faz fila assim, põe 7 pessoas, 7 pastores. Vamos dizer, tá lá o pastor Tiago, profeta de Deus. Aí põe mais 6, que não tem um dom de profecia, o dom de revelação, o dom profético. Aí fala assim, a igreja vem para os pastores orar. Aí nele, no profeta, fica uma fila imensa. Nos outros pastores fica vazio, porque todo mundo quer uma palavra, uma revelação. Que é uma chama palavra atenção, de conhecimento, uma palavra de uma profecia. Aí você fica lá sem ninguém orando. Entrar nisso. Aí fica uma fila imensa lá no profeta. Isso aí. Isso aí. Não sei se você já viu isso. Já, direto. Isso aí é fato. E aí o que acontece? Ele começa a ser ferido. Você já viu uma pessoa que é muito carente? Aí eu quero entender isso. Ele é ferido, aí por causa disso a profecia flui errada. É como se a sua alma, ela é como se... O Chris Wallace, ele fala sobre isso. Isso é fantástico. A sua alma é o meio de condução de você falar de uma linguagem comum para que as pessoas entendam. O seu espírito não fala a linguagem comum. O seu espírito ativado, ele fala em línguas, ele fala em mistérios. Porque em mistérios fala com Deus. Uma linguagem espiritual sobrenatural. Aí vai uma chave. Já viu? Quando eu vou ministrar... será que eu posso liberar isso aqui? Não, libera a chave. Você já falou que vai liberar a chave. Quando eu vou você deve ter percebido, quando eu vou orar por alguém, às vezes eu começo a falar em línguas. O que eu estou fazendo ali? Ativando o espírito. Ativando o meu espírito para pegar no espírito, lá na dimensão do espírito, uma palavra de conhecimento para aquela pessoa. Mas isso não é todo profeta que consegue fazer isso, porque ele precisa de um tempo de maturação, de dimensão, de muitas coisas para ele conseguir se edificar tipo a ponto disso. Um treinamento. Você tem um treinamento. Logo um dia, depois lá na frente, vai ter um treinamento específico para você se aprofundar no profético e mais coisas aí. E aí ele faz isso. Só que como é que eu tenho que olhar a pessoa? É outro código. Eu tenho que olhar qualquer pessoa que eu for profetizar, ainda que eu esteja triste, às vezes por processo da sua vida, você vai ficar triste, ficar às vezes até magoado, comum. Mas eu não posso transferir essa carga energética de sentimentos quando eu vou profetizar, ou quando eu vou pregar, quando eu vou ministrar. Mas você alcançou um nível de separar, né? Isso, aí é maturidade. Maturidade, vamos dizer, eu tô triste, mas não vou... E não é de um dia para a noite que você consegue isso. Que é complicado, né? É complicado. Você vai ter que esperar esse tempo de maturidade. Porque uma árvore, ela não dá fruto a não ser na sua estação. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha essa tecnologia de hoje você acelerar o processo das coisas. Não, tudo tinha o seu processo, tinha o seu tempo. Então, em Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar do tempo, e Salmos 1 vai dizer que é como uma árvore plantada junto a ribeiras de águas tranquilas, que dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, há um tempo de maturidade no espírito. Há um tempo em que você vai ser trabalhado, processado, e você vai conseguir discernir isso a ponto de, eu tô muito magoado, tô muito ferido, não vou subir no altar para pregar. Porque se você tiver ferido, você vai vomitar a tua alma, você vai vomitar as tuas feridas. Você lembrou um pastor, ele ministra assim para os pastores, é um pastor de muitos pastores, ele falou assim, se você estiver muito magoado, não sobe para ministrar. Não sobe. Porque ele falou assim, mesmo que você não passa mágoa com as palavras, mas ele diz que transmite pelo espírito. Transmite, você machuca o que já está machucado, você fere o que já está ferido. Isso são coisas que eu já fiz muito, por não entender isso. Poxa, o altar é um local de vida. Então fala para esse profeta. Então, aí o que profeta acontece? Que está magoado, e às vezes por razão, porque foi machucado, aí ele vai e às vezes profetizar segundo a ótica dele. Ainda que ele está sentindo a presença de Deus, ele está como se fosse com um óculos embaçado. Então, toda vez que eu for profetizar para alguém, eu tenho que ver a pessoa como Cristo vê, como Jesus vê. Você falando isso, eu lembro assim de Jacob, ela fala isso, que quando a alma sua, ela fala da alma imaculada, né? Porque tá com ferida, acaba isso prejudicando o profético. Então, por isso que é bom você ser curado. Jesus não fala assim, se a luz que há em ti são trevas, e todas grandes trevas está o seu corpo. Peraí, se a luz que há em mim são trevas, como é que a luz pode ser trevas? Como é que a revelação pode ser trevas? É a tua alma, você recebe uma revelação, mas você está tão em trevas que aquilo vai danificar o teu próprio corpo, a tua própria vida. Você vai se magoar ainda mais. Não vai conseguir ver Deus como... não vai conseguir ver as pessoas como Deus vê. É claro que tem momentos em que Deus ele quer uma correção para a pessoa. Sim, tem.
Ele quer uma Mas não correção. é que nem falando, aquele que cria o hábito, né? Mas é claro que tem um momento que Deus quer com ele. Tem um momento que Deus vai trazer uma exortação. Mas mesmo com a sua alma ferida, quer dizer, mesmo num contexto de exortação para a igreja, a manifestação da misericórdia e do amor de Deus acontece. Porque você, junto, né? você pode, você deve corrigir. Você deve corrigir. Mas sempre que você corrigir, você tem que abrir a porta para a salvação. Você tem que abrir a porta para o relacionamento, a porta para o arrependimento. Você não pode corrigir, acabou. É que o espelho de alguns é igual a Elias. Desça fogo do céu. Os modernos, alguns profetas, né? Queima tudo aí. E aí Jesus vai falar, você não sabe de que espírito eu sou. Tem uma pastora lá de Santander, fala assim, queima não, torra. Não sei se você já viu ela, não tá entendendo. Queima não, torra. Você vê lá em Samaria. Jesus fez uma ação tremenda. Aí Jesus volta para lá, eles não querem receber Jesus. Aí João e quem mais? João e Tiago. João e Tiago falam assim, vamos orar para que desça fogo do céu para consumir tudo. Aí Jesus, peraí, você não sabe que espírito eu sou? Se você não entendeu ainda que eu não estou para manifestar juízo. Mas qual o caminho, vamos dizer, já que equilíbrio. Entrou esse profeta que está ferido hoje, talvez está algum profeta aí assistindo, ou mesmo que não for profeta, um pastor, um evangelista, alguém que ministra, cantor, talvez você está ferido. Qual o caminho para a cura desse que está ferido, machucado? Mas vamos falar especificamente como aqui está falando do o profeta ferido. Como um profeta ferido Primeiro, pode ser curado? Saia do local de você se sentir especial. Saia desse local. Achar melhor do que os outros. Saia desse local. Primeiro, entenda que o seu ministério é para a igreja. Entenda isso, é para as pessoas. O que Deus estabeleceu para você é para as pessoas, não é simplesmente para você. Então essa palavra aí, você que está em casa, parando de congregar não sei quantos anos, eu conheço uma mulher que faz anos que não congrega, mas vai um monte de gente na casa dela e receber oração, profecia, mas ela é bênção ali naquele local. Aí entra uma outra situação. A pessoa é um canal de bênção para muitos, mas a vida dela é uma vida destruída. Por causa disso. Presta atenção na vida dessas pessoas. Não quantos profetas profetizam para várias pessoas, as pessoas são abençoadas. Mas ele mesmo não é abençoado. O dom é para as pessoas, não é para ele. Por que ele não usufrui dos dons? Por que Deus não muda, destrava, transforma a vida desse profeta? Ele precisa de outras pessoas ministrar nele também. Aí sempre a chave aí, ó. Ele está ministrando igual essa pessoa. Está na casa lá. Um monte de gente vai na casa, liga, ele profetiza, revela. E eu não estou nem falando que pode ser de Deus, mas ele está isolado. Sofre batalha sozinho, enfrenta as coisas sozinho. Às vezes precisa de um pastor, às vezes precisa de outro profeta, precisa de alguém ministrar nele e não tem ninguém. Não tem ninguém. Uma vez eu fui no monte, a gente estava no monte, estávamos orando, aí tinha uma irmã, ela estava afastada. Olha só o nível de desentendimento do mundo espiritual. Ela pegou uma madeira, ela fez uma volta assim, um círculo, ficou no meio, tirou o sapato. Aí Deus mandou eu descer lá para orar por ela e até liberar uma oferta. Uma oferta para ela. Quando eu chego lá... Você conhecia aí? Não, nunca vi na minha vida. Mas ali Deus estava querendo me ensinar algo. Ali começou a minha desconstrução. De não se achar especial, mas sim ser uma pessoa comum. Comum. Os dons e a unção já vai te fazer especial para as pessoas, mas para você, você é comum. Você é simplesmente um servo de Deus para as pessoas. Deus pode te dar toda a riqueza, você pode andar de jato, você pode ter um avião, você pode ter tudo, mas você tem que ser uma pessoa comum. Você tem que ser uma pessoa acessível. Não deixar o orgulho, né? Quando eu desci lá para orar por ela, ela falou, não passa não. Porque não aqui passa o ciclo. Porque aqui é terraça. Eu olhei e falei assim, ela tá lá em Moisés, cara, que é terra. Mas você não viu o fogo? Né? Não vi nada. Se eu tivesse visto, eu ia falar, tá bom, né? E ela tava descalça ali naquela terra ali orando. E eu via que era uma pessoa bem humilde, assim, e é simples até de conhecimento, ignorante. Acho que é entendimento dela aqui tá santo. Pronto. E eu fui ali, eu falei, mas peraí, como é que... Tá bom, então. Aí eu saí de lá e o Senhor começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a me ensinar. Olha, filho, você quis lá orar por ela, liberar algumas palavras, liberar até uma oferta que eu te dirigi a fazer isso, te guiei a fazer isso, e você não pode fazer nada porque ela se isolou.
Porque ela se acha especial. Ela acha que não precisa de ninguém. Como é que você pode ver assim? Sendo que Deus criou Adão. Você estava vivendo assim? Eu estava começando a entrar nessa parada. E aí Deus já começou a dar esse choque de realidade, porque nós somos um corpo, nós precisamos um do outro, nós precisamos de conexões. Pessoas são portas, pessoas são meios. Você falando, vamos dizer, eu tenho um chamado, uma unção, eu preciso do pastor Maurício, que tem um chamado, uma unção do profético, aí tem um que é evangelista, que é algo diferente, que tem evangelista que prega e uma maneira tão ousada, eu preciso dele. É um corpo, nós precisamos, né, um do outro, e um ministrando no outro. Isso. E aí ali eu comecei a entender um pouco o que acontece muitas vezes com a pessoa. Às vezes a pessoa não tem nenhum ministério de profeta, porque se ela tivesse um ministério de profeta, Deus ia, de certa forma, Deus ia trabalhar ela para que ela pudesse ser uma bênção para o corpo. Às vezes ela tem dons espirituais. Tem dons espirituais, mas não tem um ministério de profeta. Mas eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui, desde o primeiro, do segundo podcast, falando do profético, e o pastor Maurício contou o seu testemunho, eu creio que isso está sendo muito um ensinamento. Eu acho que falta ensinamento para a igreja. Sim. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas. E agora vamos voltar para Efésio aqui. Bem, se o ministério, se Paulo tem algo em mente ali, está discorrendo algo na sua mente ali. O Espírito Santo, né? Jesus está ali falando com ele está escrevendo ali, e essa é a palavra infalível, né? Que é a profecia infalível, que é diferente do dom